Vamos lá. Não precisei encerrar nada não. Aliás, encerrei, né? Mas não precisava. Podia ser os mesmos exemplos, não tem problema não. Olha só agora, ó, sinalzinho de divisão agora, tá, gente? Dois pontinhos aqui, sinalzinho de divisão. Então, eu estou dividindo essa fração por essa. Como que eu vou fazer? Eu vou transformar. Atenção agora, tá, gente? É um pouquinho complicado esse começo. Eu vou transformar essa divisão numa multiplicação. Eu vou transformar essa divisão numa multiplicação. E aí é só resolver a multiplicação igual no exemplo anterior. Olha só, essa divisão de frações vai virar uma multiplicação de frações. Como que eu vou fazer isso? Ó? Lembra, tem que lembrar disso que eu vou falar agora, tá, gente? Ó, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a primeira, vou trocar esse sinal de divisão por um sinal de multiplicação e vou inverter a segunda. Então, ó, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Lembra disso? Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Olha só, vou repetir a primeira, 2 sobre 5. Troco o sinal, virou um sinal de multiplicação. Então, ó, era divisão, virou multiplicação. Inverte a segunda. Como que eu vou reverter, professor? Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Então, inverte a segunda. Ó, vai virar 4 sobre 3. Olha só, não estava 3 sobre 4? Agora virou 4 sobre 3. Então, ó, repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Não esqueçam disso. Olha aí, virou uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar normalmente. Ó. 2 vezes 4, 8. Repete aqui, ó. 5 vezes 3, 15. Tranquilo, gente? Virou uma multiplicação, ó. Só virou uma multiplicação. Só tive que fazer isso, aquele procedimento aqui, ó, de repete a primeira, troca o sinal e inverte a segunda. Faço isso, virou uma multiplicação, só multiplicar. Beleza, gente? Vamos para o outro exemplo aqui, ó. O que eu tenho que fazer mesmo? Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, vamos repetir a primeira. Repetir, não? Do jeito que está lá, ó. 1 sobre 3. Troca o sinal de multiplicação vira o sinal de divisão vira um sinal de multiplicação. Então, repete a primeira, troquei o sinal, inverte a segunda, ó. Inverte a segunda, não esquece de inverter a segunda. Então, quem está embaixo é para cima, quem está em cima é para baixo. Então, essa fração de 2 sobre 4 virá 4 sobre 2. Então, repeti a primeira, troquei o sinal, ela era divisão, virou multiplicação, e inverti a segunda. Era 2 sobre 4, virou 4 sobre 2. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. E agora é só multiplicar lá. 1 vezes 4 dá 4. 3 vezes 2 dá 6. Tranquilo, né, gente? Só lembrar disso que eu tenho que fazer aqui, ó. Repete a primeira, troca o sinal, inverte a segunda. Então, eu vou transformar era divisão, virou multiplicação. Tá, gente? Feito isso, é só multiplicar normalmente. Beleza? É isso aí.